E aí, galera de casa, eu sou a professora Luciana Paulino e hoje na nossa conversa iremos dialogar sobre Tarsila do Amaral. A nossa artista brasileira deixou um acervo riquíssimo de obras de arte para o nosso Brasil. Esse acervo riquíssimo, ele conta um pouco da história da Tarsila do Amaral e de momentos do Brasil. A nossa garotinha, ela nasceu no Brasil, em uma cidade conhecida como Capivari, em 1º de setembro de 1886. Seu pai era José Stanislau do Amaral, sua mãe Lídia Dias de Aguiar do Amaral. Essa garotinha, ela cresce em uma fazenda e hoje essa cidade se chama Itupeva. Tarsila do Amaral chegou a estudar fora do Brasil, e foi na Espanha que teve o seu primeiro contato com pintura. Ao retornar ao Brasil, a jovem, já quase adulta, em 1904, ela casa-se e 2 anos depois nasce sua filha única, chamada Dulce. Em 1913, separada do marido, estuda ainda mais arte. Tem aulas de modelagem, de desenho. Tarsila viaja para fora do Brasil. E dessa forma, ela une o seu conhecimento que ela tinha até aquele momento com tudo que ela vai conhecendo sobre arte fora do Brasil. Tarsila retorna ao Brasil e tem uma maneira muito peculiar, muito particular de construir as suas obras. As suas obras, elas expressam seus sentimentos, memórias e muitas histórias do nosso país. Em uma época, ela pinta de uma forma, escolhe certos temas para retratar, para expressar. Em outro momento da sua história, Tarsila escolhe outra maneira de pintar e outras formas, outros temas de expressar nas suas obras. Por isso que muitas vezes nós vemos obra como essa do Abapuru e Tarsila do Amaral, obra como essa Os Operários, de Tarsila do Amaral, e essa outra obra, Central de Ferro, Estrada de Ferro Central do Brasil, que são obras bem diferentes uma da outra em termos de como desenhar. As obras da Tarsila expressam. E aí, a nossa conversa anterior sobre Tarsila começou dessa atividade aqui, ó, onde os personagens, eles utilizam de diferentes expressões do rosto para representar quem eles são, o que eles estão pensando ou fazendo, a sua personalidade. Tão importante no teatro, mas também muito presente em obras de arte. E aí a nossa conversa sobre Tarsila prosseguiu com essa obra aqui, Abapuru. Segundo a história, essa obra, ela vem retratando muitas vezes a questão do trabalhador, ou também a questão da infância da Tarsila, ou do homem muito preso à terra, que são questões abordadas no Brasil daquele momento. No diálogo seguinte sobre Tarsila, foi abordada essa obra aqui, ó, Carnaval e Madureira. Carnaval e Madureira traz um pouco da memória da Tarsila do Amaral. A questão da Torre Eiffel, que é um dos lugares por onde Tarsila passou em uma das suas viagens fora do Brasil, e a questão do povo brasileiro. Ela mistura tudo em um só desenho e retrata um pouco da sua memória, um pouco da sua história. Tarsila do Amaral, a nossa artista brasileira, aqui nesse livro, tem um pouquinho de suas obras. Essa obra, Os Operários, ela retrata um momento no Brasil onde nós chamamos de modernismo. A artista brasileira, Tarsila do Amaral, ela era modernista. O modernismo no Brasil, nos artistas, veio como os artistas tinham uma liberdade de criar e experimentar com diferentes materiais. Mas, e anteriormente? Antes do modernismo, a maneira que os artistas podiam trabalhar era um pouco diferente. Mas voltando a Tarsila. Essa obra, Os Operários de Tarsila do Amaral, retrata os diferentes operários presentes nas fábricas no Brasil naquele momento. E aqui nós vemos uma torre, ó, que representa essa fábrica com as fumacinhas saindo aqui.
Hoje é muito diferente as maneiras que as fábricas são para não poluir o ambiente mesmo. Dentro dessa coleção nós temos a obra negra, que segundo a história representa uma parte da infância da Tarsila, o momento que ela vivia na fazenda. Ela tinha a presença da negra, então ela criou essa obra, penso eu, como um tipo de homenagem. Nas obras da Tarsila, ela gosta muito de usar cores. Toda vez que nós abrimos um livro, geralmente é para ele ter isso aqui, ó, chamado de legenda. A legenda nós encontramos o nome da obra, o ano, material, o nome do artista. No caso aqui não tem o nome do artista, porque o nome está na capa do nosso livro. Essa obra aqui se chama O Mamoeiro, construída em 1925, óleo sobre tela. Galerinha, óleo sobre tela é um material utilizado para muitas pinturas de tela, mas não é indicado para criança, porque o cheiro é muito forte e ela também tem que ter um certo jeito de manusear, porque ela gruda nos dedos e não sai com tanta facilidade. Por isso, algumas pessoas gostam de usar luva quando manuseiam esse tipo de tinta. Nessa obra aqui, O Mamoeiro, nós podemos observar que outra característica da obra de Tarsila, ó, é que em algumas não tem detalhes no rosto dos personagens, olho, boca, nariz, ó. Tá vendo? Nessa obra, nós podemos falar de duas coisas no desenho. Primeira coisa é ocupar todo o espaço. Imagine que aqui é uma folha de sulfite. Eu ocupei todo o espaço da folha. E uma outra coisa que nós podemos falar também na construção dos nossos desenhos é pintar o fundo do desenho, ó. Quando eu falo de pintar o fundo do desenho, é isso aqui, ó, que está atrás das figuras que você desenhou nesse desenho. Desenha essa ponte, desenha esses personagens, o que está no fundo, ó. Então, quando eu falo de pintura no fundo, eu estou me referindo a isso. Aqui nós temos algumas coisas sobre a história da Tarsila. Quando eu falo da história de alguém, eu chamo isso de biografia. A biografia da nossa artista Tarsila do Amaral, artista brasileira e paulista. A nossa artista brasileira gostava muito de retratar sobre a sua infância, sobre questões do Brasil, mas Tarsila também pintava pessoas, ó. Essa obra é A Samaritana, Olhos sobre Telas, está escrito aqui ao lado. Quando eu pinto uma outra pessoa, eu chamo de retrato. Quando eu pinto eu mesmo, eu chamo de autorretrato. Aqui, ó, é um autorretrato de Tarsila, onde ela nomeou como autorretrato com vestido laranja. Nós temos aqui outro retrato, quando ela pinta uma outra pessoa é retrato, e quando eu pinto eu mesma é autorretrato. Retrato de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, que era outro amigo de Tarsila. Olha a expressividade desse homem, ó. Para onde será que ele está olhando? O que será que ele está pensando? Que tipo de pessoa ele é? Onde será que ele mora? Será que ele é casado? Será que ele tem filhos? Quantos anos será que ele tem? Será que ele está pensando em alguma coisa? Quando nós observamos uma obra de arte, começamos a questionar, para buscar entender sobre o que ela está falando. É como observar uma fotografia. Essa obra negra, que remete à infância de Tarsila, nós já falamos. O autorretrato de Tarsila também, ó, mas colocado de uma outra forma. O modelo, aqui nessa obra, ela brinca com as formas geométricas, tá vendo? Pra mim, aqui em cima, ó, parece um bigodinho. Carnaval de Madureira, Torre Eiffel em Paris, fora do Brasil, e aí foi chamada essa obra de Carnaval em Madureira, construída em 1924. E é isso, galerinha. A nossa Tarsila do Amaral gostava também de, além de pintar sobre lugares, sobre acontecimentos, sobre parte da sua infância, brincava também com a construção de animais.
que remetia muito a algumas histórias que ela escutava na sua infância. Histórias fantásticas, histórias muito, algumas vezes que a aterrorizava. A nossa Tarsila do Amaral, ela conta muita coisa em suas obras. Quem tiver acesso à internet, tiver curiosidade, pode colocar aí no Google Pesquisa Tarsila do Amaral e suas obras. Vai aparecer várias imagens, muito mais daquelas que eu mostrei aqui para vocês. Agora eu vou sugerir para vocês que, pensando em pintar o fundo do desenho, em ocupar toda a folha sem linhas do desenho e pensando em expressividade, eu vou sugerir que vocês pensem em algo que vocês vivenciaram que foi muito importante. Algo que vocês queiram contar ao público. Depois que você pensar nessa situação que faz parte da sua memória, você vai desenhá-la em uma folha sem linhas. Depois que você desenhar, você vai colorir. Você vai colorir também o fundo do desenho, galerinha. Além de pintar os elementos que você desenhar, seja eles qual for, que não pode ser copiando da obra da Tarsila, porque é da sua memória, você vai pintar também o fundo do desenho. Tudo bem? O nosso encontro termina por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, galerinha!